E hoje a gente vai falar sobre personagens que são muito obsessivos dentro da história, sejam eles puxados pros loucos, psicopatas ou completamente sem noção que fazem umas coisas que você fica, meu Deus, ainda bem que isso é apenas um manhwa, é apenas uma história. Se fosse na vida real, assim, a pessoa tá lascada. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um tema relativamente recorrente dentro dos manhwas, mas em vez de eu falar exatamente sobre a história, nesse vídeo eu vou falar sobre personagens que são muito ou psicopatas ou obsessivos, ou que têm essa pegada de wandering. Eu vou deixar as termologias aqui embaixo e o significado na descrição, se você quiser ler. Eu sei que tem uns 4 pelo menos. Por exemplo, wandering, que eu não sei se pronuncia assim, mas ele é considerado um personagem obsessivo, doente por amor. Mas o foco do vídeo são os personagens, suas ações e suas relações com a protagonista feminina que nos está contando aquela história. Então se prepara, pega aí o seu psicológico, arruma ele direitinho, que daqui você sai com indicações e com algumas opiniões sobre esses personagens. Porém, eu só vou trazer mais conteúdos assim se você já for inscrito nesse canal e deixar um like nesse vídeo, que assim você ajuda o canal a crescer, é uma forma de você demonstrar que eu estou indo pro caminho certo, e é esse tipo de conteúdo que você quer ver por aqui. Eu procuro sempre diversificar, sempre trazer outras coisas, não apenas listas, não apenas histórias, mas falar sobre personagens, falar sobre uma coisa que eu vou gravar daqui a pouco, que eu acho que vocês vão adorar, porque, nossa gente, eu queria tanto, fui lá, comprei, daqui a pouco eu vou abrir pra vocês e vou mostrar tudo em vídeo. Então eu sempre quero trazer muito conteúdo diversificado e eu espero que vocês gostem desse canal. Então vamos pra lista. Em relação a ela, eu tentei construir ela do menos pior pro mais pior, digamos assim, ou na minha concepção, o que fez coisas mais complicadas de você passar o pano, até personagens que você releva. A gente vai começar com um personagem que você vai relevar algumas coisas, que é o Nox, de A Minha Irmã Pegou o Protagonista Masculino. Essa história está com 47 capítulos, e aqui o nosso ponto principal, o nosso obsessivo da vez, que é o Nox. Ele tem uma maldição, que enquanto é dia ele é uma criança, e quando a noite cai ele se torna um adulto. Ele tem a idade normal dele, e aí ele não se lembra dos estágios da vida dele. Quando é de noite ele não lembra que ele foi uma criança, e quando ele é uma criança ele não lembra que foi um adulto quando à noite. E é nisso que a protagonista Ami vai tentar ajudar, né, o Nox a se lembrar das coisas, a voltar pra sua casa, porque ela sabe que ele é um nobre, ela sabe que ele é o protagonista masculino, e foi ele, né, porque ela sabe que ela tá dentro de uma história, e ela sabe que ele vai causar a morte da irmã dela, porque eles vão se apaixonar. Mas isso não acontece. Como a Ami começa a interferir em toda a linha cronológica dos acontecimentos da novel, o Nox vai acabar se apaixonando pela Ami, e aí vai ter aquela história do cu doce. Então eu não sei se o Nox seria obsessivo por natureza, ou ele faz muitas coisas porque a Ami lhe dá motivos pra ele agir daquela maneira. Ah, e um adendo, esse vídeo vai ter alguns spoilers, então não são coisas muito relevantes que vão estragar a sua experiência de ler a história, mas eu vou deixar aqui os tempos quando eu começar a falar sobre os spoilers. Então eu vou deixar aqui um tempo, se você quiser passar pro próximo personagem sem problemas, se não, fica comigo até o final do vídeo que você vai sair daqui com algumas opiniões. Vamos lá. A Ami pega e foge em um determinado ponto da história. O Nox gosta da Ami, a Ami foi lá e fez uma cagada, e aí você acha que o Nox não vai procurar por ela? Vai, e ele vai passar anos e muito tempo procurando por ela, até que ele encontra e não quer deixar ela embora, se tornando possessivo, se tornando obsessivo por aquela pessoa. E o que acontece com a Ami, gente? Que, assim, ela deu motivo? Eu acho que deu. Quando eles são atacados em um determinado ponto da história, a Ami fala pro cavaleiro, acho, do Nox ali, pra dizer que ela morreu e que não é pra ele, né, se importar tanto com a morte da Ami. Porque a história original, a novel original, era sobre os traumas que o Nox tinha, um deles pelo menos, ao perder o seu amor, que era a irmã da Ami. Então, a Ami, que é a nossa protagonista, ela pensa que se ela seguir essa mesma linha cronológica e dizer que ela morreu mesmo não estando morta, a história vai seguir o mesmo ritmo, e aí ela pode viver a vida dela. Mesmo a Ami gostando muito do Nox, ela não fica com ele, inventa essa história mirabolante e vai embora. E o Nox passa muito tempo, né, como eu falei, procurando por ela, até que ele encontra e, né, se torna
possessivo, obsessivo, ele não deixa ela ir, mesmo que ela queira fugir. Então, por mais que o Nox seja obsessivo, seja, né, o tema do vídeo, a Amy talvez tenha influenciado a personalidade dele, entendeu? Tenha dado alguns motivos. Porque tem personagens aqui dessa lista que, assim, as protagonistas não fazem bosta nenhuma e os caras são muito obsessivos. Então, a gente tem uns certos problemas no meio do caminho. Mas essa história é boa, assim, leiam. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto de um pouquinho de Kudo, senão a história não segue adiante. Então, gente, se vocês não sabem o que é Kudo, uma terminologia que geralmente a gente encontra nos comentários, é quando a protagonista feminina, ela gosta do protagonista masculino, mas ela não fica com ele, porque ela tem na cabeça dela que o protagonista masculino vai se apaixonar por outra, porque é isso que é a história que a novel manda, dita. Então, ela acha que nunca vai poder ficar com o protagonista masculino e não aceita o amor dele. É isso que é fazer Kudo, entre aspas, entendeu? Mas é a questão dela não aceitar o amor do protagonista e não demonstrar amor por ele, mesmo que ele esteja caidinho por ela, entendeu? Ela, tipo, não aceita esse amor. O segundo personagem é o Aster, do manhwa Let's Hide My Younger Brother First. No caso, vou esconder o meu irmão primeiro, em uma tradução bem mais livre aí. E o que acontece nessa história? Ainda não foi demonstrado a capacidade inteira, sabe? Tipo, o ápice da obsessão ou da possessividade do personagem Aster. Porque o que acontece? A gente tem os indícios lá naquela mini, no capítulo 0, sabe? No começo da história, no que vai acontecer ao decorrer do manhwa. Então a gente tem a interpretação, né, principal, de que o Aster é um personagem muito obsessivo. Em vez do Aster demonstrar toda a sua obsessividade por um protagonista masculino, já que a nossa protagonista acabou de entrar numa novel BL, o Aster acaba por se apegar a Kyla, que é a nossa protagonista. E a Kyla fica naquele mundo sem entender nada, né? Porque ela sabe que ela tá no mundo BL. Então ela sabe que os caras são gays. Mas e por que os caras que são gays, que deveriam ser gays, estão depositando todo o seu afeto ou toda a sua atenção nela? Porque ela toma o lugar do irmão, porque ela sabe que o irmão dela, que é o Franz, vai sofrer demais ao decorrer de toda a história. Como ela não quer que o irmão dela sofra, ela toma o lugar dele, esconde ele, né? Deixa ele, sei lá, tipo, não manda ele pra academia, né? Que era o lugar que ele estudava, pra que ele ficasse recluso em casa, pra que esses garotos que vão abusar dele não encontrem ele. E aí ela toma o lugar do irmão, mas, né, todo mundo sabe que ela tomou, não é uma coisa, sei lá, escondida. E aí o Aster, que é esse personagem que, por sinal, está vestido como uma mulher para que ele não seja reconhecido como um dos filhos do imperador, ele vê nela e começa a se tornar obsessivo ao ponto de sempre querer saber dela, a sempre pegar notícias e recortar e guardar e fotos, e ele quer estar, né, constantemente perto dela. Então a obsessão começou agora, mas ainda não chegou a um ápice, não chegou ao do tipo assim, qual que é a intenção da história? Não chegou ainda no ápice da história, entendeu? Não chegou no, essa história é sobre isso mesmo. Ainda eu acho que tá leve o negócio, eu acho que vai piorar. Então, a história é sobre a construção, eu acho, de um casal ali que vai ser um pouco mais complicado que a maioria, principalmente por causa da personalidade do Aster. É até dito que ele tem um complexo de ciúme doentio. Essa vai ser a intenção da história e ele vai se apegar muito a ela. O terceiro personagem é o Easy, de Meu Ex-Namorado é um Soldado. Esse personagem, ele já, assim, deixa os níveis da luz pra chegar, assim, pra começar a decair pros níveis das trevas, de tão louco e tão obsessivo que ele é. Gente do céu, quando eu entendi o que ele tava fazendo, o que ele tava, sabe, construindo ao redor da protagonista, eu fiquei, assim, chocada, porque eu fiquei chocada, eu não tenho o que dizer, gente. Meu Deus do céu, não sei se vocês ficaram tão chocados quanto eu, mas se vocês não quiserem pegar nenhum spoiler dessa história, eu vou deixar o tempo aqui também pra vocês pularem. Mas a questão é que o Easy, ele construiu uma espécie de mundo ao redor da protagonista pra que ela não tenha interação com mais ninguém. Por exemplo, no trabalho dela, que ela pensa estar trabalhando pro imperador, no castelo, tendo um trabalho, tipo, concursado. E a Maisie, que é a protagonista, ela pensa que ela tá trabalhando nesse lugar, mas na verdade, o teste que ela fez, as pessoas que ela conheceu no trabalho, a empregada que ajuda ela, assim, uma assistente dela que ajuda ela ali, dando comida, servindo chá, né, tipo, como se fosse realmente uma secretária dela. Todas essas pessoas, até mesmo o ambiente, a sala de trabalho dela, tudo aquilo lá foi projetado pelo Easy, pra que ela não tenha contato com o palácio.
não sei o que dizer, gente, porque, tipo, todo o trabalho que a Maísa pensa que ela tá tendo, ela, na verdade, está sendo enganada, porque ela nem fez o teste pra se tornar uma oficial lá do palácio e ela está tendo uma realidade que é uma mentira. E ela já gosta do Easy, entendeu? É por isso que eu não entendo algumas motivações dos personagens, porque a Maísa, ela aceitou o amor do Easy, ela gosta dele, ela se casou com ele, mas ele só mente pra ela. Ele está enganando de todas as formas possíveis, porque ele é o rei demônio. E a Maísa tem o destino de derrotar o rei demônio, porque ela vai se tornar uma santa. Ela tem poderes divinos ali que vão aflorar, porque ela, afinal de contas, ela entrou dentro de uma história. Tem uma cena que eu até anotei aqui, lá no capítulo 9, com o Henry, que é um paquera da Maísa, que acaba entregando um presente pra ela, mas acaba sendo bruto com ela e acaba derrubando a Maísa, mas, tipo, ele só tá sendo tímido. E aí, né, o Easy pega e dá um jeito no Henry e ninguém mais sabe, assim, da existência dele, porque ele diz que ele interferiu com a vida da Maísa. Esse é um caso sério de obsessão, gente. É um caso, assim, que, tipo, me deixa chocada. Mas, enfim, essa é a minha visão do mundo, né? Se você gosta, cai dentro. Porque, afinal de contas, é apenas um manhwa. O quarto personagem já cai muito mais pras trevas. Lembra que eu falei que alguns estavam assim, tipo, na grama, beirando a luz? Aí a gente já começa a decair. Então a gente decai mais um pouquinho, que a gente vai pro Dion, do manhwa The Way to Protect the Family Late's Older Brother, que é a maneira de proteger o irmão mais velho da protagonista. E aqui a gente tem umas questões um pouquinho mais sobre moral e também sobre interpretação. Eu tava vendo alguns vídeos no TikTok e eu senti a necessidade de reler essa história, mas confesso que eu ainda não fui, porque eu estava em semana de provas e tava uma loucura aqui em casa. Eu tenho que escrever um livro, entregar, então tá assim uma loucura minha rotina, mas eu devia reler essa história pra compreender um pouco mais dela, porque eu acho que uma leitura apenas, ela não revela todos os seus segredos. Por exemplo, existe muito a questão de se o Dion dormiu ou não dormiu com a Roxana, porque afinal de contas eles são irmãos de pai. O Dion tem uma obsessão, um desejo muito grande pela irmã dele, mesmo que isso seja um desejo obsessivo e moralmente incorreto. E aí tem essa questão de se os dois dormiram ou não dormiram juntos. Mas eu estava vendo um vídeo no TikTok onde eles falam sobre a questão das borboletas nessas cenas, que a Roxana está utilizando borboletas de ilusão. Então tudo que pode ter acontecido naquelas cenas podem ter sido distorcidas para que Dion visse o que ele queria ver. Mas eu ainda queria reler essa história para saber bem certinho que cenas são essas e como que aconteceu, porque afinal de contas eu não tenho nenhuma base da novel. A novel explica muito mais coisas, porque ela é muito mais detalhada, então eu não tenho essa base para dizer o que aconteceu exatamente naquela cena, ou pelo menos para que eu interprete, né? Você pode interpretar do jeito que você quiser, porque eu acho que esse também é o intuito daquela cena, porque como a história já beira muito a loucura, vai bater muito em teclas ali que você vai ser permitido a pensar o que é certo e o que é errado. O autor não te entrega tudo de bandeja, ele não diz exatamente o que está acontecendo. Você que tem que juntar, né? As histórias, as melhores histórias são aquelas que te dão 1 mais 1 e você soma 2. As histórias não são legais quando o autor te entrega 2, porque aí você não precisa pensar. Mas não tira o fato de que o Dion, ele é possessivo. A primeira temporada, né, do manhwa tá finalizada. A gente não viu tanto do que o Dion é capaz, na minha opinião. Porque o que acontece? Por enquanto a Roxana, ela tá sozinha, porque ela ainda não está com o Cassis, então eu não sei o que o Dion poderia fazer quando visse a Roxana com outra pessoa, porque ele já tem, né, uma postura ali bruta, uma postura que ele não tá pra brincadeira. Ele não é um personagem fofo, bonitinho, que por mais que tenha esse lado, tipo, possessivo, a gente gosta dele. O Dion, ele é muito mais profundo do que isso, muito mais obscuro, porque talvez ele seja um personagem que esteja louco, mas é difícil dizer se ele está louco ou se é apenas a moral dele que é distorcida. Mas, se você me perguntar se eu gosto ou não gosto do Dion, então, é um pouco complicado, porque isso vai envolver questões morais minhas, e eu nunca compartilhei muito quem eu sou e como eu penso aqui. Vocês vão encontrar muito mais quem eu sou ao decorrer dos meus livros, ao decorrer das minhas narrativas, e eu espero me expressar muito melhor nos meus livros, nas histórias que eu trago pro mundo. Mas focando aqui no Dion, o que acontece? Eu acho que eu estou mentalmente utilizando ele igual a Roxana. Não é uma questão de gostar ou desgostar. Mesmo que a Roxana possa odiá-lo pelo que ele é, ele ainda está ajudando ela de maneira que ela utilize ele para seus propósitos. E aí essa é a barganha, né, que os dois têm. E se você me perguntar se eu gosto desse tipo de relação, não é que eu desgoste, também não é que eu ame, né? Tipo, ele não é meu personagem, tipo, uau, incrível, maravilhoso, mas não é como se eu odiasse ele, talvez pela construção
de como foi a vida dele. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o Ji-won, que eu vou gostar muito de saber, porque ele é um personagem que divide muitas opiniões. E agora, preparado para cair no buraco negro, porque a gente vai falar sobre um personagem que é assim... Enfim, né? Vocês vão entender se vocês lerem a história completamente. Que é da história Eu Perdi a Coleira do líder masculino Wonder, que é o protagonista Alistair. E por que é uma história complicada? Porque eu acho que é da natureza do Alistair ser do jeito que ele é. Vou falar sobre a história, sobre o que eu acho e sobre provavelmente o que gira toda essa incrível história sobre obsessão, se você gosta desse tema, né? Esse aí é um prato cheio pra você, mesmo que tenha 17 capítulos, eu já fui ler na sinopse, na história, por cima, o que a gente tem. E o Alistair, ele passou por várias torturas, por várias sessões de hipnotismo para que ele acabasse por amar a Serena, que era a filha de quem estava o torturando. Pra quê? Porque quem estava torturando ele, que é a mãe da Serena, ela pensa que se os dois se relacionarem e tiverem um filho, o filho vai ser muito poderoso e é isso que ela quer juntar a linhagem do Alistair com a linhagem dela por meio da Serena, fazendo com que os dois tenham um filho. Então, um dos objetivos da mãe da Serena é fazer com que o Alistair acabe por se apaixonar pela sua filha. Então, a Serena tem na cabeça dela que todo o afeto, todo o apego que o Alistair tem nela é decorrente a toda essa tortura mental que ele sofreu durante anos. Então o Alistair, ele é muito obsessivo, muito apegado e muito cachorrinho, digamos assim, da protagonista. Por quê? Porque ele faz tudo que ela manda, ele aceita tudo que ela impõe e ele não liga muito pro que ele tá sentindo ao fazer aquilo. Então é muito complicado a personalidade dele, porque é como se a Serena falasse assim: vire o rosto que eu vou te bater. E aí a Serena bate e ele ainda dá o outro pra ela bater de novo. Então é um pouco complicado como ele é construído, mas eu entendo que isso é essencial pra história. Qual que é o ponto da história? Qual que é a questão? E eu acho que a história vai caminhar pra isso. Que a Serena, né, vai tentar constantemente tirar, né, o Alistair desse estado, mas no fim ela vai perceber que ele, na verdade, não está sendo manipulado por feitiços e pela hipnose, e sim porque ele realmente ama a Serena. Mas e aí que tá o ponto-chave dessa história, porque se esse for o caso, se o Alistair não estiver sob nenhum efeito de nenhum feitiço, a personalidade dele é extremamente... precisa de um psicólogo, entendeu? É extremamente obcecada, é extremamente passiva, é extremamente submissa. Essa é uma boa palavra. É extremamente submissa em relação a Serena. Então ele é um caso que eu ainda não sei o que vai acontecer, porque não fui ler novel, não fui ler em inglês, não fui ler além dos 17 capítulos. E fica aí o questionamento se ele é esse tipo de personagem realmente ou se ele está sendo coagido a agir dessa maneira por causa das suas sessões de tortura. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele, curtido algumas opiniões minhas e talvez, né, pensado sobre se você concorda com algumas atitudes ou não. Eu espero que você esteja aqui nos vídeos seguintes e eu vejo você na próxima. Então eu fui!